Combinação de negócios, o IFRS 3, ou a nossa norma nacional aqui, que é a 15, né, de 2014. Esse é um assunto, pessoal, extremamente complexo. Vocês vão ver aí como realmente essas normas trataram de fazer uma exploração com bastante detalhe das dificuldades, e diria mais, até das complexidades que são as uniões de empresas, né, ou até as separações de empresas aí, né? União de negócios e separação de negócios, tá? Que basicamente o nome técnico é combinação de negócios, né? Mas no mercado nós entendemos como fusões e aquisições, né? O dia a dia do mercado de fusões e aquisições. E é um mercado enorme no Brasil. Vocês vão ver e acompanhar comigo aí, tá? Antes de mais nada, rapidamente, pessoal, bacana entender quem não nos conhece, né? Eu sou um dos fundadores do Grupo ZHC, que trabalha exclusivamente com esse tópico. Então, nós fazemos só projetos de fusões e aquisições. Mundo contábil, claro, todos são contadores. Nós trabalhamos com valuation e projetos de fusões e aquisições. É o forte do nosso escritório, tá? Aqui, rapidamente, uns livros a gente conseguiu ao longo do tempo, alguns solo, alguns em parceria com o professor Wilson, inclusive eu tenho 3 obras, o professor Wilson Zappa, né, e eu tenho 3 obras solo que estão ali fora. Um dos quais, um dos livros, nós vamos comentar hoje aqui, né, que é o tópico do valuation, ok? Mas o tópico de hoje é combinação de negócios. Eu tenho todos os tópicos que eu vou comentar com vocês nesse livro aqui, de fusões e aquisições. Outra coisa também, pessoal, esse livro, inclusive, aborda uma série de situações, né? Como funciona o mercado de fusões e aquisições, bolsa, formas de avaliação de empresas, e entra o aspecto também do mundo corporativo, né? Até da compliance também, governança, e principalmente aí os critérios de avaliação de riscos e nos projetos de due diligence, né? E não se incomode também quem tiver interesse depois, pessoal, em querer ver mais detalhes, passou aqui os slides do pessoal, etc., né? Nós estamos inovando aqui, inovando não, você tem feito isso já, né? Esse curso está sendo gravado, e esse curso vai ser disponibilizado para os profissionais de contabilidade, você que tem o teu CRC ativo, vai poder entrar no site do CRC e ver todinho esse evento de volta a hora que você quiser, tá? Com todos os slides, módulos e etc., né? Está sendo gravado e a partir da semana que vem vai estar já disponível no site do CRC o evento, tá? Por isso que estamos gravando aí, tá? Bom, vamos para o que interessa, né? Esse tema é extremamente complexo, pessoal. Por quê? Nós tivemos aí um primeiro grande desafio, que foi transformar, né, uma linguagem contábil global. Era o primeiro desafio que nós tínhamos aí, no mundo de fusões e aquisições, combinação de negócios, né? E conseguimos isso, né? Quando implementamos o IFRS no Brasil, desde 2007, pensávamos que a coisa ia demorar, demorou até, porque nós até hoje temos uma série de normas que estão sendo interpretadas e entendidas, mas eu diria para vocês, o IFRS hoje já não é mais aquele bicho de 7 cabeças, né? Temos sim um tópico ou outro complexo ainda, de pegarmos aí talvez, podia eleger alguns, o impairment, ele é complexo, o intangível, graças a Deus que ele é complexo e vai continuar sendo a vida inteira complexo. E diria mais, o dia que nós conseguimos entender o intangível, pessoal, aí o mundo do contábil perdeu a graça, tá? Agora conseguimos entender o intangível, aí perdeu a graça, tá? O intangível é gostoso você não entender ele, tá? Vocês vão ver, eu trato muito disso no livro que eu ditei ali, né? Que é uma coisa realmente, como o próprio nome diz, é extremamente abstrata. É o que está, e você tem que ver como é que você enxerga, né? Bom, mas seguindo essa complexidade do tema, esse desafio, né, de adequar a linguagem, o que ocorreu aí, né? Nesse processo do IFRS, que nós começamos em 2007, né, nós tivemos um impacto, principalmente na forma de você demonstrar os indicadores econômicos, né? Então, esse ajuste ao padrão IFRS representou para nós aqui do Brasil, né, muito mais do que uma obrigatoriedade. Eu vi como uma oportunidade. Eu olhei pelo lado bom, o lado técnico, o lado da qualidade, né? Que vocês imaginem o seguinte, né, pessoal? Essa linguagem internacional de contabilidade, eu não sei quantos aqui se relacionam com o mundo lá fora, né? Muitos, eu sei disso, eu me relaciono bastante com o mundo lá fora. E eu posso atestar a vocês aí que o IFRS, da minha profissão, para essa implementação no Brasil, ajudou bastante, tá? A adequação de princípios, interpretação de normas e, principalmente, conversar realmente a mesma língua aí. O IFRS, com todos os seus problemas, né? Temos defensores ou não, pega lá os princípios contábeis americanos, veio da Europa, não interessa, mas o gostoso é o seguinte, pessoal, o lucro é aquilo, a alavancagem é aquela, o ponto de equilíbrio é este, né? O EBITDA, uma linguagem que foi interpretada, o mundo inteiro conhece e sabe do que você está falando. A forma de você montar um balanço hoje, você não tem tanta complexidade quando você conversa com alguém de outro país. Eu digo que nós fizemos vários projetos aí ultimamente, inclusive com a Argentina, com essa crise que está, nós estamos com um projeto lá,
Pessoal, não fosse o FRS, temos algumas complicações a mais, que eu diria a vocês. Fora o problema do país, especificamente, né? Principalmente questão econômica e inflação. Tá? Isso reflete em balanço, sim, diretamente. Tá? Pois então, eu estou colocando a vocês que começamos com um grande avanço quando falamos aí em linguagem global de contabilidade. Né? Vamos lá. E o que representa esse termo combinação de negócios, né, gente? O que é o termo combinação de negócios? Vocês vão ver que ele é muito mais abrangente do que a própria norma, inclusive, começa explicando. Tá? Na prática do dia a dia nosso, vocês vão ver como esse termo é bastante abrangente. Tá? Que está aqui, ó. Em um ambiente econômico competitivo, uma das alternativas que as empresas utilizam para se fortalecer economicamente são as famosas, chamadas combinação de negócios. Né? Exemplos, nós conhecemos, claro, são fusões, incorporações e aquisição de empresas. Né? Mas eu diria a vocês, o que eu queria frisar aqui, o termo técnico para isso aí, pessoal, seriam as famosas reorganizações societárias. Né? O que é? Entrada, saída de sócio, verificação de empresa que tem que ter holding, não tem que ter holding, grupos econômicos. Né? Essa definição, pessoal, de combinação de negócios só faz sentido quando você necessita disso aí. Né? Você não vai discutir muito combinação de negócios numa empresa isolada, meio pequena. Esse é um mercado realmente para médios ou grandes. Vocês vão ver o tamanho que tem o Brasil nessas operações, pessoal. Tá? E o pepino que estamos tendo hoje no mundo contábil com essas operações aí. Mas vamos lá. Pessoal, olha esse quadro aí. Eu queria que vocês conseguissem olhar quantos pontos esse quadro tem. Mas quero que você entre. Vamos fazer o seguinte, vamos comigo aqui, ó. Todo mundo, olha aqui, ó. Tem um ponto aqui? Saiu? Vem para cá agora? Bata o olho seu e consiga enxergar todos eles ao mesmo tempo. Vamos lá, tenta enxergar todos os pontos. Eles estão em todo lugar que você enxergar. Ó. Se você olhar, está aqui. Olha aqui comigo, está aqui, ó. Mas dá a impressão que não tem nada. Opa, olha para cá, está aqui de volta, aqui de volta. Mas como é que pode isso, né? E esse quadro, pessoal, na verdade, não tem nenhum efeito especial, tá? Se eu passasse para você, se você estivesse olhando numa revista, ele estaria exatamente igual. Bom, o que ele é? Essa é uma reportagem que saiu na Folha de São Paulo com a seguinte manchete, no meio dos seus cadernos lá. Quantos pontos você consegue ver nesse quadro? Essa é uma reportagem da Folha de São Paulo, datada de 2016, aquela data lá. E vinha com essa pergunta aí. A imagem, criada pelo cientista francês, de nome ali, né? Jacques Nignot, viralizou nas redes sociais. Mas, afinal, por que muitas pessoas não conseguem ver os 12 pontos? São 12, ó. Por que muitas pessoas não conseguem ver os 12 pontos ao mesmo tempo? Tá? Pois bem. Segundo o seu criador, ele mesmo explicando, na reportagem, né, da Folha de São Paulo, é uma questão de organização de ideias. Quando o olho vê um padrão organizado de uma maneira específica, o cérebro não consegue processar corretamente a imagem. Não é tão simultâneo isso aí, pessoal. Tá? Por que eu trouxe essa imagem para nós aqui? Que ela é interessante, friso, se você tivesse com ela no jornal, eu peguei do jornal ela, tá? Você fica intrigado, né? Ver como é que pode isso aqui. E os pontinhos ficam pulando mesmo na imagem impressa, por exemplo, no jornal. Aí, tá? Pois bem, as transações entre empresas, sendo através de aquisição, investimentos ou mesmo comerciais, podem esconder muitos riscos que não são facilmente identificáveis, podendo comprometer os negócios. Eu fiz uma alusão aqui, né? Assim como temos dificuldade de enxergar ao mesmo tempo todos os 12 pontos no quadro anterior, também não podemos, de forma visível, observar o quê? Os riscos e oportunidades que podem ocorrer nos processos de fusões e aquisições. De forma visível, você não consegue enxergar, pessoal. Tá? E diria mais até, mesmo com trabalhos de planejamento técnico, muitas coisas escapam. Oportunidades e até escapam os riscos. E os trabalhos são feitos justamente para tentar detectar isso antes dos projetos de fusões e aquisições, né? Que é o nosso dia a dia. De qualquer forma, o ponto é que os números envolvidos em processos de fusões e aquisições são sempre muito relevantes, portanto, necessitam ser muito bem avaliados. Eu vou passar um exemplozinho aqui, não se incomode que tem que ser assim, pessoal, porque o quadro é grande, né? E não se incomode com as empresas que eu queria gravar com vocês aqui, são os números. Tá? Então, aqui, ó. Fusões e aquisições sempre representam números expressivos. Eu estou trazendo para vocês aqui os maiores negócios de fusões e aquisições realizados no mundo
em 2017, portanto, bem recente. Tá? A maior delas, que tem esse registro, foi uma fusão, né, essa Broadcom aqui, tá? Com essa Qualcomm. Esse aqui é do ramo de papel. 128 bilhões, não é bilhões não, gente, é 128 bilhões de dólares. Então, duplique, quadriplique, triplique, né? Para pôr 4, isso aí. Nós estamos falando de algo de 500 bilhões de reais aí, tá? 500 bi de reais, gente. Comparar com o PIB nosso, você pode ver o que representa isso aí. Segunda, 67 bilhões, 8, a outra também 67, e assim por diante, 38 bilhões. A décima do lugar que ficou no número 10, para ter uma ideia aqui, pessoal, 24 bilhões de dólares. Tá? Bom, e o Brasil? Tá lá. E o Brasil, né? O Brasil também não fica, lógico, bem longe dos números, mas não são tão fracos também. Também no ramo de papel, aqui essa Paper Excellent juntou-se com a Eldorado, né? 15 bilhões de reais, 11 bilhões de reais aí, a CPFL de São Paulo, e assim, o Itaú, Vale, Carrefour, e aqui por diante. Né? A mais simplesinha, o ano passado, 4 bi. Pessoal, 4 bi, um processo de fusão e aquisição de um grupo empresarial. Aí, tá? Né? E 15 bilhões o maior. E será que temos algo representativo, por exemplo? Ó, se pegarmos a revista Forbes, não se incomoda que não consiga ler, o que importante é o título ali, ó, eu vou passar aqui algumas das maiores negociações que foram feitas aí, né? Transações envolvendo essa combinação de negócios, mercado de fusões e aquisições do mundo. Então, em 2000, o Vodafone adquiriu a Mannesmann. Sabe por quanto, pessoal? Por 180 bilhões de dólares. Né? A Pfizer adquiriu a Allergan, se tornou, inclusive, a maior empresa do mundo do ramo farmacêutico. Né? A Pfizer, por 160 bi. A OL adquire a Time Warner, né? Por 164 bilhões. E assim, Verizon adquire a Wireless por 130. Aqui, ó, aqui uma negociação que envolve um pouco do Brasil, né? Esse aqui é a Bembev, nós temos hoje aí o pessoal da Ambev aí, né? Que são brasileiros, não é isso? Também está dentro das maiores transações aqui por 104 bilhões, quando comprou a Miller, né? O que mais nós temos aqui? Então, aqui estão as marcas dessas negociações, para vocês verem como não são fracas, né? Tudo isso está na revista Forbes aí, tá? Vamos ver aqui agora. E aqui no Brasil, olha que interessante, pessoal, tá? Esse ano tivemos uma grande transação no mercado de fusões e aquisições, e combinação de negócios, tá? Nós tivemos aqui a Fibria, que acabou se envolvendo, a Suzano, né, comprou a Fibria por 84 bilhões aí, tá? Então, olha que interessante aqui. Na verdade, a união dessas duas empresas criou aqui a quinta maior companhia brasileira de valor do mercado, tá? Ficou atrás apenas da Petrobras, da Ambev, da Vale e da Telefônica. Mas olha os valores que estou falando para vocês aí, em termos de envolvimento. Né? Nesse mercado de fusões e aquisições, né, quais são os principais riscos potenciais quando você junta 2 ou 3 negócios, quando você faz uma operação dessa, né, de adquirir alguém ou se fundir com alguém? Pois bem, isso aqui são estudos, né, e estão analisando os principais riscos que ocorrem quando você utiliza esse mercado aí, né, mercado de fusões e aquisições numa combinação de negócio. Então, erros da mensuração do valor justo dos ativos e passivos, a aferição incorreta das contingências, análises equivocadas dos chamados ganhos em eficiência, alocação inadequada de ganhos ou perdas nesse investimento, cálculos distorcidos para efeitos dos investidores, né? E os efeitos da escrow ou earnout. O que é escrow ou earnout? Né? Escrow seria assim um depósito que você faz para evitar riscos quando você compra alguém e a auditoria de diz levanta um potencial contingência, você desconta esse valor em tese e esse valor ficaria depositado numa conta, não é isso? Chamado no mercado de escrow, para você poder buscar lá para frente quando o período do risco passar. E earnout é o contrário. Earnout é o prêmio que é pago lá na frente, ou seja, no momento em que você chega a um valor da empresa, não é isso? O camarada lá quer 100 milhões e o cara, não, a tua empresa não vale isso, o valuation teu está dizendo isso, mas você não vai atingir as metas futuras que o valuation está capturando. Aí você cria uma regrinha, você paga um valor antecipado e o restante, nas medições de resultados futuros, se ele vier lhe entregar o que você está querendo comprar hoje, ele liberaria esse earnout pagando as parcelas seguintes, como se fosse um prêmio, diria para vocês. Né? Mas olha os principais erros e equívocos. Mas o principal, realmente, pessoal, são os esquemas de cultura, né? E quando eu digo cultura, está envolvendo tudo isso aqui, né? Porque você não consegue analisar bem
todas essas aferições aqui, principalmente que você mede em ganhos de eficiência. Um projeto de fusões e aquisições, pessoal, nunca pode ser 1 mais 1 vai dar 2. O dia que um projeto de fusão e aquisição der 1 mais 1 igual a 2, algo está errado. Tá? Porque um projeto de fusão e aquisição ele é feito para algo maior, salvo exceção. Não vou entrar em exceções aqui, né, que tem que se comprar mesmo, juntar. Eu estou dizendo um projeto de fusões e aquisições dentro de combinação de negócios, pensado estrategicamente. É isso que eu quero dizer para vocês. Tá? Esse 1 mais 1 tem que dar 3. Porque quando você junta com alguém, as sinergias têm que ser exploradas, não é isso? Você elimina uma série de custos fixos e a ideia principal não é só de reduzir o custo fixo, é aumentar o mercado de atuação, o teu canal de distribuição. Então, é óbvio que tem sinergias enormes que o teu resultado tem que ser maior. Né? Bom, seguindo, como podemos procurar reduzir esses riscos, né, que podem ocorrer no processo de combinação de negócios? Tá? Depois eu já entro, daqui a pouco eu preciso uma parte técnica do IFRS 3, aí, tá? Que é a norma que te conhece. Né? No Brasil, diante do desafio de implementação desse IFRS, né, principalmente da norma que trata dessa combinação de negócios, a forma correta do disclosure tem muita relevância. O termo disclosure significa divulgação e representa o conhecimento dos riscos, benefícios e implicações econômicas para que sejam tomadas decisões. Né? Esse universo dessas empresas, pessoal, nós estamos falando aqui que funcionam nesse projeto aí, né, quando se faz um planejamento e faz um projeto bem sucedido de fusões e aquisições, são empresas que têm muita coisa a falar para a sociedade. E o que falar para a sociedade implica em mais-valia ou até menos, às vezes. Né? O que eu quero dizer com isso? Até as ações passam a valer mais, dependendo da forma como você divulga algum acontecimento. Né? Então, esse disclosure, que nada mais é do que a explicação do que está acontecendo, no caso específico nosso, do mundo contábil, eu diria a vocês aí que a maior ferramenta que pode ser utilizada, e ela é utilizada, são as notas explicativas, né? E hoje elas são usadas para tudo, então eu diria, qualquer processo de fusão e aquisição, para agregar valor, tem que estar muito bem detalhado em notas explicativas, porque você deve satisfação para investidores, o mercado, estou falando da Ibovespa, por exemplo, né, desses efeitos. Tá? Também, considerando que o Brasil é um país em franco desenvolvimento, passando por diversas crises econômicas, aliado ao quê? A fatos envolvendo corrupção, e nós estamos realmente ainda enraizados demais, temos até sair, né? Estamos tirando as amarras, quem sabe vão passar por cima disso aí, estamos aprendendo muito com isso, né? E que os balanços precisam do quê? De mais transparência e divulgação de informações. Tá? Nesta ótica, o disclosure das informações sobre combinação de negócios exerce um papel muito importante no sentido de fornecer aos usuários os detalhes das políticas contábeis adotadas e os valores atinentes às transações de fusões e aquisições de forma bem mais detalhada. Né? Vamos lá. O novo padrão de normas contábeis, né? Elemento principal da nova linguagem contábil do IFRS, transparência e divulgação correta dos fatos. Né? Mecanismos que visam o quê? Combater e evitar, né, a chamada contabilidade criativa. Essa contabilidade criativa ela foi muito explorada. Diria para vocês ainda, pessoal, por incrível que pareça, ela existe ainda por aí. Acho que vocês devem ter testemunhado coisas parecidas e etc. Né? Acabamos de dizer hoje com o doutor Leonardo aqui, por exemplo, né? Onde se pega empresas que ainda querem melhorar balanço, a conversa de querer jogar precatório dentro de balanço, papéis que não têm valor. Por exemplo, estou dando exemplo que usou títulos. Tem empresas que pegam o título e põem no balanço. E por qual valor, né, pessoal? E por qual valor? Né? E faz uma avaliação X de mercado lá. Outros que vendem esquema de você melhorar a empresa, fazendo uma reavaliação. Da técnica nem existe mais esse nome para nós, não é isso? Mas eles usam no mercado ainda, tá? Hoje nós podemos trazer os valores justos do balanço, né? O pessoal confunde muito isso aí, pessoal. E usam, infelizmente, para o bem ou para o mal, né? E eu digo que compete a nós, eu diria que compete a nós, gente, nós evoluímos muito, nós profissionais da contabilidade. E diria, no meio que eu tramito, eu vou dizer para vocês, né? No mundo da auditoria, nós evoluímos bastante em termos de enxergar com o olho clínico esse tipo de coisa em balanços, né? Você já consegue mensurar o que um balanço deveria refletir de situação patrimonial, econômica e financeira. Né? Nós aprendemos bastante com isso aí já. Então, eu diria que nós temos uma escola muito boa em cima disso aí. Esse termo, só coloque, porque tem a ver que o mundo de fusões e aquisições trabalha com isso aí, gente. Tá? Vou explicar já um pouquinho para frente, vocês vão ver até que eu chegar. Mas o termo contabilidade criativa vem do inglês earnest management. Significa que, olha que interessante, no mundo inglês não chama-se de contabilidade criativa não, pessoal. Tá? Chama-se gerenciamento de resultados. A definição se nós pegarmos aqui, earnest management, significa gerenciamento de resultados. Olha que legal, né? Já mudamos, ficou tão ruim, né? Já ficou um pouquinho melhor para entender, né?
Que o quê? Que quando acontece isso, né? Significa esse gerenciamento de resultados com a intenção de mostrar uma imagem diferente da realidade da entidade. Lógico, né? Por isso que eu estou querendo mudar o balanço. A visão de mercado é de que as práticas da contabilidade criativa estão muito mais próximas às práticas de fraude, tentando um enquadramento entre a norma contábil e a fraude. Por quê? Fraude é fraude mesmo, o cara não consegue pôr, mas ele consegue tentar encaixar uma explicação, né? Ah, não, esse título aqui que eu botei no balanço, olha, tem lógica, porque vai ser resgatado não sei quando. Sempre tem uma justificativa. É óbvio que está do lado da fraude, né? Mas tenta enquadrar dentro de uma prática contábil. Essa utilização, né, chamada contabilidade criativa, envolve uma escolha de opções possíveis, né, entre as normas contábeis, visando se conseguir a posição mais favorável dessa informação na empresa, né, em alguma data específica. Pois bem, quais são as legislações que tratam desse assunto, combinação de negócios, né, pessoal? Explicitamente, nós temos a própria CVM, ela tem uma deliberação de 2009, que detalha bem esse assunto chamado combinação de negócios. A nossa NBCTG 1514, que é o IFRS 3, já trazida para o Brasil, né? Ela se relaciona com o IFRS 3, que é o Business Combination, e as demais legislações societárias e fiscais. As fiscais eu trago já em sequência para vocês aí, tá? O correto mapeamento das principais normas contábeis e seus impactos, né, que afetam as diversas atividades de cada setor das organizações, é de suma importância para esse processo, né, dessa busca do sucesso, dessa transição e implementação do IFRS. Uma definição, se pegarmos aqui a definição do IFRS 3, que é a nossa norma nacional também, tá? O que é uma definição de combinação de negócios? Uma combinação de negócios é uma operação ou um outro acerto pelo qual um adquirente obtém controle de um ou mais negócios, independente da forma jurídica da operação. Toque interessante quando você pega a norma chamada combinação de negócios, ela é muito mais abrangente do que um simples processo de fusão, por exemplo. Tá? Né? O termo abrange também as fusões que se dão entre as partes independentes. E o que representa as fusões e aquisições? As fusões e aquisições são operações econômicas que agrupam duas ou mais empresas que originam uma nova. Né? E as aquisições, o que representa a compra de uma empresa por outra empresa. Porém, em ambos os casos, ocorre uma integração das operações, da organização, estratégia, mudança de controle, enfim. Né? Aqui, estou trazendo, assim, resumidamente, as principais formas de reorganização societária que a gente conhece. Né? Nós temos a cisão, fusão, incorporação, transformação. Uma separa, a outra agrega, a outra soma, a outra só muda o tipo societário, não é isso? Né? Mas, enfim, os principais meios de você proceder a uma reorganização societária, né, do mundo de combinação de negócios seriam basicamente essas quatro aí. Só que tem mais algumas também que não estão explícitas na lei, mas fazem parte da prática do dia a dia, né? Que são as joint ventures e as alianças estratégicas. E tem muitas, pessoal, tá? E vamos entender o que significa uma coisa ou outra, né? E também está dentro desse universo de combinação de negócios. Você pode obter o controle de uma operação, enfim, uma empresa, etc. Né? Joint venture representa uma associação de empresas sem caráter definitivo para a realização de determinado empreendimento, dividindo os resultados e responsabilidades. Na prática, pessoal, uma joint venture, como o nome de estudo, né? Joint venture, quer dizer, eu estou juntando risco, juntando uma aventura, vamos colocar assim, né? Não é isso? Esse é o nome que se pegar do inglês para o português, né? Na verdade, nada mais é do que uma empresa normal. Uma joint venture é uma SA, uma unidade que nós já conhecemos. A única diferença que tem, que é relevante, claro, é que ela explora só um objetivo. Ela explora só aquele assunto. Tá? Ela não está no mercado para fazer um monte de coisa. Ela foi criada para aquele assunto específico. E explora uma atividade por um período X. Né? E as alianças estratégicas, essas são bacanas. São uma associação entre duas ou mais empresas que se juntam, né? Juntam recursos e know-how para desenvolver uma atividade específica, visando o quê? Criar sinergias de grupo ou uma outra opção de estratégia de crescimento. Né? Eu acho que eu tenho alguns exemplos aqui, ó, que fica fácil. Isso. Ó. Então, por exemplo, né, fusão nós conhecemos várias, né? Mas a BR Foods é exemplo de uma cisão, a Ambev é exemplo de uma fusão. Né? Aquisição, o Santander adquiriu o Banco Real, a Coca-Cola comprou o Mata-Leão, que é aqui de Curitiba, nosso, não é isso? Então, isso são aquisições. Né? Então, aí está bem claro o que é uma fusão, o que é uma aquisição. Ah, mas e daí, como é que é uma joint venture? Sim. Tá? Eu estou trazendo aqui, por exemplo, um exemplo bem bacana para vocês aqui, ó, né? O governo existe. Esse exemplo aqui é a Boeing e a Embraer, por exemplo, agora aqui, ó.
Tá? Na prática, eles estão criando uma empresa nova, já definiram isso aí, né? Então a Boeing não vai comprar a Embraer, não vai injetar dinheiro na Embraer. O recurso que estão usando vai criar uma empresa nova e vão explorar um tipo de jato comercial, por exemplo. Então, isso aqui é um exemplo típico de joint venture. Agora, recente, ó, julho de 2018, uma reportagem bem bacana para você, então é um exemplo de uma joint venture, né? Ok. E olha o valor, né? A empresa americana deve pagar 3 a 8 bilhões a fatia no negócio, né? E vai ser concluída em 2019, beleza? E exemplos de alianças estratégicas, temos vários. Eu trouxe aqui, por exemplo, uma conhecida, a HP e a Canon, né? HP em impressoras e a Canon aí com um esquema aí de máquina de fotografia, etc. Tá? O que aconteceu? As empresas existem até hoje, ninguém fechou. Tá? A HP é uma marca isolada, a Canon também. Mas aqui, ó, são parceiros estratégicos para algumas regiões de negócios. Tá? Então, o Brasil também eles têm aqui. Então, eles se juntam, o que um não tem, o outro vende. Mais ou menos é assim, tá? Tem acordos. Né? Mas não deixa de ser uma combinação de negócios. Tem que entender bem esse termo, né? Bom, e aqui é interessante pegarmos aqui também, dentro do IFRS 3, estamos entrando um pouco no lado mais técnico, né? O que consiste no negócio? Um negócio de qualquer maneira, ele tem que existir da parte comercial e financeiramente, segundo o IFRS 3, tem que haver entrada e saída de recursos, tá? Eles chamam de inputs e outputs, né? Então, eu trouxe a definição aí e transferindo para o português nosso aqui, então são as entradas e saídas de recursos. Melhor entendendo, representam ações ou atividades para propiciar um retorno para investidores na forma de dividendos ou custos mais baixos, ou outro benefício econômico, né, diretamente proporcional para os controladores ou participantes. Né. Consiste em entrada, recursos e processos que são utilizados para a geração de receitas e lucros, não é isso? O que mais nós temos aqui? Ok. E o objetivo técnico do IFRS, né? Reconhecimento e mensuração dos ativos identificáveis. Esse tema é importante entendermos, pessoal, ativos identificáveis. Isso pegou bastante no mercado de fusões e aquisições em contabilidade. Eu vou explicar já para frente porque vocês vão ver a diferença quando eu vou tratar do ágil com vocês aí, tá? Então, ativos identificáveis, adquiridos, passivos assumidos e a participação societária de não controladores, né? Reconhecimento e mensuração do ágil por expectativa de resultado futura. Né? Eles confundem muito o ágil com o goodwill, mas aqui, diz assim, se for explorar tecnicamente é outro assunto, mas aqui, por efeito que eles trazem para a IFRS 3, não tem diferença. Tá? Ou o ganho proveniente de compra vantajosa, então o ágil ou o deságil. Né? E essas divulgações do disclosure, né, relativo à combinação de negócios. Tá? Continuando aqui, né? Então, o objetivo prático do IFRS 3, reconhecimento e mensuração de ativos identificáveis de forma separada. Pessoal, isso aqui eu queria gravar com vocês aqui agora. Tá? Então, ó, já começamos a entrar nesse universo complexo do IFRS. Tá? Situações não acontecem no dia a dia com a gente. E estou entrando no intangível também agora, que é aquele universo para vocês que, graças a Deus, nós dificilmente vamos chegar um dia a entender completamente. Né? Mas está aqui. Ó. Mas a principal função do IFRS 3, né? O que ele demonstra para você? Né? Temos de critérios. Está aqui, ó. O objetivo prático do IFRS 3. Você pegar, ler tudo lá o que está lendo, combinação de negócios, etc. Mas qual que é a ideia do IFRS 3? Tá? O reconhecimento e mensuração dos ativos identificáveis de forma separada dos ativos intangíveis. Então, a ideia do IFRS 3 é assim, ó, o que é um ativo palpável? O que é palpável? Está aqui, ó, vamos identificar apenas aqui. Né? O que não é palpável? Põe no canto de cá e vamos discutir ele. A ideia do IFRS 3 é isto, tá? Isso que o item específico, a norma contábil, combinação de negócios, a mensagem que ela deixa é esta, né? Por quê? Que nós passamos a conviver, pessoal, no mundo contábil, com algo novo, que para nós aí nós chamávamos de tantos nomes, etc., né? Mas é o famoso valor justo, não é isso? Ou justo valor, eles trocam, então vamos chamar de valor justo aí, tá? Que é o valor de mercado, vamos colocar. Fala de valor justo, valor de mercado, pronto. O balanço nosso, pessoal, antes do IFRS, dificilmente conseguiria, mesmo com o IFRS não é fácil, o nosso balanço não consegue espelhar itens a valores de mercado. Sofreu muito com isso, o balanço sempre foi defasado, esse é o ponto, não é isso? Até hoje ainda é. Melhorou muito, mas ainda é, né? Então, nós vamos discutir um pouquinho esse ponto com vocês aí, tá? Mas olha que interessante aqui. Continuando nas definições dentro do IFRS 3. Tá? Então, vamos lá. O que é esse ativo palpável, vamos chamar assim, não é? Aqui que eu consigo enxergar, que eu identifico. Então, ativo identificável. Quando for separável, ou seja, capaz de ser separado ou dividido da entidade e vendido,
transferido, licenciado, alugado, trocado, ó, vai longe, né? Mas, enfim, ele consegue dar uma definição aqui, né? Ou surge de um contrato ou de um direito legal, independentemente desse direito ser transferível ou separável da entidade. Você consegue identificar isso aí, tá? Já o ativo intangível é um ativo não monetário identificável, sem substância física. Normalmente não pode ser identificado isoladamente. E é verdade. Tá? O que você consegue identificar de um intangível separadamente, brincando assim, tecnicamente, é a taxa que você paga para o INPI, para o direito de marcas e patentes. Isso sim, é só. O resto, lá você vai ver que tem muita confusão na empresa. Tá? Salvo exceção, mas você vai ter sempre confusão para identificar. Muito bem. O que mais nós temos aqui? E aqui eu queria trazer para vocês algo interessante, então, dentro do IFRS 3, né? A norma trouxe mudanças que podem causar impactos relevantes no processo de elaboração das demonstrações financeiras. Uma das principais alterações é o quê? É a utilização em maior escala do valor justo na contabilidade, né? E esse valor justo pegou, pessoal. Está na lei, mas não está na lei só, vou mostrar para vocês para frente, não está só na nossa norma contábil, não. Não foi só introduzido na 6.404, pela 11.638, enfim, né? As legislações trouxeram o avanço contábil, tá? Não. Eu vou entrar no aspecto legal com vocês. Legal, inclusive tributário. Vocês vão ver que interessante, como está lá o valor justo. No mundo tributário já está lá. Os nossos regulamentos tributários precisam adotar essa expressão também, o valor justo está lá. Tá? Ok? O objetivo do valor justo é o quê? Olha que interessante aqui, ó. É que você possa propiciar maior transparência sobre as flutuações dos valores dos ativos e passivos da companhia a ser adquirida. Essa é a definição que está nessa norma de combinação de negócios. Tá? O IFRS 3 define a introdução de novas diretrizes sobre a divulgação de ativos e passivos em uma combinação de negócios, né? Aumentando essa transparência de aquisições para os usuários das demonstrações financeiras. As regras determinam que todos os ativos e passivos em uma combinação de negócio, devam ser apresentados observando os seus valores justos. Olha que interessante aqui, ó, pessoal. As regras determinam que todos os ativos e passivos em uma combinação de negócios. É obrigatório isso aí, gente. Tá? O balanço meu, eu não fiz lá o ajuste e avaliação patrimonial, lá, os bens não estão atualizados, não tem problema nenhum. Devia ter feito lá em 2010, né? Que foi cada regra. Em tese, vamos chamar assim, deu a abertura ou o pontapé inicial para que as empresas lançassem a chamada, vamos chamar assim, entre aspas, bem entre aspas, né, reavaliação dos ativos. Né? Foi aberta essa possibilidade em 2010. Não só aberta, tem uma lei sobre isso aí, né? Uma regra, ok? Bom, pois mas agora aqui, ó, eles estão dizendo aqui, ó, se você fez ou não fez, não tem problema nenhum, não. Nenhuma combinação de negócios tem que ser feito, gente, obrigatoriamente. O que eu quero dizer com isso? Qualquer processo de fusão, aquisição, né, incorporação de empresas, os dois balanços têm que estar a valor justo. Isso é lei, gente. Então tem uma fala no processo lá, tá? Vamos lá. O que mais temos aqui? A aplicação do IFRS 3 passou a ser exigido para as aquisições efetivadas a partir de 2010, como eu mencionei com vocês, né? Sendo que esses processos podem causar impactos significativos para as companhias na forma como elas abordam o seu planejamento financeiro, suas projeções de lucros, a elaboração das suas demonstrações financeiras com respeito à combinação do negócio. E realmente, pessoal, ninguém vai dar muita bola para isso, talvez você nem vá afetar muito o resultado, ok? Mas isso, assim, é interessante, a legislação tomou todo um cuidado, e o pessoal vendo um monte de coisa no mercado, etc. Né? É possível, o balanço fica diferente, mas não tem nenhum, e nem deveria ter, nenhum impacto tributário. Nós vamos discutir um pouquinho isso aí também. Tá? Não deve ter. Às vezes tem, mas não deveria. Ok. Vamos seguir aqui, né? Aqui um pouquinho do IFRS 3 também. Ele afeta tanto o processo de avaliação de ativos e passivos, como o processo de contabilização e registro da combinação de negócios, né? Além de outros eventos de mudança de controle acionário. A avaliação de ativos e passivos pode ser extremamente complexo por algumas companhias, né? Mensurar adequadamente todos os impactos da avaliação antes da efetivação de uma combinação de negócios. Faz com que a empresa possa cumprir novos requerimentos, evitando impactos inesperados no resultado, né? E vocês vão ver, pessoal, eu tenho um exemplo aqui, tem um exemplo bem bacana, até da diferença que dá de você adotar ou não a regra nova, né? Ficando na antiga ou adotando a nova. Pagamentos contingentes, também, né? Esses pagamentos contingentes, pessoal, até eu comentei o earnout ali, ó. O earnout é o prêmio que você paga para frente se o cara atingir objetivos que não vendeu a empresa, por exemplo, né? Então está aqui, ó. Até os pagamentos contingentes, que nós chamamos na prática, no meu dia a dia de earnout, a contraprestação contingente,
seriam os pagamentos de parte do preço da aquisição dos devedores, ficam vinculados ao cumprimento de meta de desempenho e podem fazer com que as empresas revejam suas estratégias de negociação, né? Você pode até afetar, dependendo da maneira como você reconhece a combinação de negócio, os resultados futuros. Tá? Perfeitamente possível, né? Continuando ainda, mensuração de ativos e passivos, o IFRS 3 determina que, a partir da adoção do padrão IFRS, todos os ativos e passivos adquiridos serão mensurados a valor justo. Eu insisto aqui, pessoal, o balanço nosso tem que estar a valor justo hoje. Tá? No Brasil, tal alteração causou impacto significativo no ambiente de negócios, pois, nas regras anteriores, era permitido o registro do ágio somente pela diferença entre o valor do patrimônio líquido e o valor da aquisição. Então, veja, o registro, né, esse finalzinho aqui, olha que interessante aqui. Ó. No Brasil, tal alteração causou impacto. Qual alteração? A implementação do IFRS. Que esse IFRS, inclusive, mudou até a visão da legislação tributária, se vamos ver. Nós temos mudança nos nossos meios tributários de legislação. Né? E era permitido, sim, até então, o registro do ágio somente pela diferença. Então, era muito simples. Você pegava o PL, fazia um processo de aquisição de empresa e a diferença era ágio. Isso foi assim a vida inteira, pessoal. Tá? Até depois começamos a entender um pouquinho mais essas diferenças. Ok. Pelo padrão do IFRS, olha que interessante aqui, pessoal. O ágio deve ser apurado como sendo o quê? Como sendo a diferença entre o valor pago e o valor justo de ativos e passivos da empresa adquirida. Então, o ágio mudou agora. O que é o valor do ágio? Ele é a diferença do que você paga pela empresa, comparando com o quê? Com o valor justo de ativos e passivos da empresa adquirida, exigindo a correta avaliação desses ativos e passivos, inclusive aqueles contingentes, que normalmente não são registrados nos livros contábeis da empresa adquirida. O ágio apurado não poderá ser amortizado e deverá ser testado anualmente através do impármetro, né, que discutimos aqui agora. Tá? O que exigirá um aumento do volume de estimativas para a determinação da recuperabilidade desses ativos. Aí, né? Modelo, ó, pessoal, na prática, o próprio IFRS já traz até a formulazinha de cálculo. Ó. Se você pegar o IFRS, puxa, preciso calcular o ágio de uma empresa, já traz lá. É assim, ó, como é que é? Pelo método IFRS 3, né, a entidade deve contabilizar uma combinação de negócios pela aplicação do método de aquisição. Como é que funciona esse método de aquisição? Ele é mais ou menos assim, ó. Você vai identificar o adquirente, determinar a data dessa aquisição, reconhecer e mensurar a valor justo, né, os ativos identificáveis, dos passivos assumidos e das participações minoritárias, no caso. Né, a regra das SA, você sabe que até tira isso, inclusive, também. Né? E, por fim, você vai reconhecer se a mensuração do ágio, por expectativa da futura, ou desse ganho, ou o ágio ou o deságio, né, que eles chamam de compra vantajosa. Então, a regrinha está ali. Ó, então, está muito claro. Para você calcular o ágio, o teu PL não é mais aquele antigo, é o novo PL agora, já ajustado a valor justo. É isso? Dos ativos, né? E a lei, né? Estou fazendo uma analisação bacana aqui agora, trouxe algumas regras diferentes. Até então, pessoal, nós estávamos trazendo aí aspectos aí da parte de norma contábil, IFRS 3 e legislação contábil, não é isso? Agora eu vou trazer um pouquinho uma legislação fiscal, que foi criada agora, eu diria para vocês, até recentemente. Né? Embora tenha a regrinha antes, mas eles foram obrigados a criar isso aqui. E por que foi criada essa lei, na verdade, pessoal? Tá? Vocês vão ver. Nós tivemos a Operação Zelotes, eu até comentei no começo aqui, né? E na Operação Zelotes foram pegas uma série de situações no CARF, onde o principal abacaxi, o grande problema do CARF hoje é o ágio. Bilhões e bilhões de reais estão sendo discutidos no CARF hoje. Vou trazer para vocês verem o tamanho do abacaxi que hoje o CARF tem nas mãos. Tá? Então, quando acelerou isso aí, pessoal, 2010, que a raiva foi passando, 2014 ou 2013, se atentaram para isso aí, criaram uma lei. Olha o que a lei trouxe aqui. Ó. Olha que interessante o que a lei fiscal, pessoal. Isso aqui está reconhecido dentro do regulamento de imposto de renda já, o nosso decreto 1598/77, eu trago para frente, depois para vocês verem, né? Mas está aí, ó. A lei 12973/14. Trouxe novas regras para apuração e amortização fiscal do ágio, a saber. Ó. Antes da apuração do ágio, olha a listagem aqui, ó. Mesma terminologia que é usada na parte contábil nossa. Os ativos identificáveis devem ser reconhecidos no patrimônio líquido da empresa. Olha que valor aqui, ó. Isso é uma lei fiscal, gente. Eu estou falando a vocês algo que foi inserido no regulamento de imposto de renda, pessoal.
falando isso, valor justo. Tá? Tais ajustes são reconhecidos como mais-valia dos ativos e não irão compor a valor do ágio. Né? O ágio será calculado exatamente igual, lá, pela diferença entre o valor da aquisição e o valor do patrimônio líquido, né? Após os ajustes referidos do item anterior. Então, está aqui, está claro, é o valor justo, tá? Dos ativos e passivos. Tem mais um pouquinho, continuando, né? São 4 itens. O ágio não poderá ser reconhecido se a operação... Olha que interessante aqui, gente. Olha que interessante também. Que isso aqui temos grandes discussões também, né? E não tinha na lei. E, pessoal, olha que interessante para sabermos aqui. O ágio interno, gente, tá? O famoso ágio interno, que todo mundo conheceu. A auditoria pegou isso com certeza, muita empresa, eu tenho certeza que aconteceu isso aí, né? O ágio apurado em empresas do mesmo grupo econômico, tá ok? O que acontecia? Tinha alguma lei que proibia isso? Nenhuma. O fisco autou todo mundo, mas não tinha lei que proibia isso aí. E as empresas fizeram dentro da lei. Se pegar, está certinho. Não tem um... Se você pegar todas as etapas e processos que foram feitos das empresas aí, todas dentro da lei, todas legais. E não tinha nada na legislação que proibisse. Em 2009, então, em 2009, é que saiu uma deliberação da CVM tratando do assunto. Em 2009, o fisco não teve coragem de botar o dedinho na ferida lá, porque ele tinha autuado as empresas, e as empresas defendiam que não tinha regra, e se o fisco botasse a regra, valeria a partir daquela data. É isso, doutor Leonardo, né? Então, o que aconteceu? Olha o que a lei traz aqui, ó. O ágio não poderá ser reconhecido se a operação societária for realizada aqui, ó, entre partes relacionadas, gente. Então, aqui o ágio interno agora está proibido mesmo, por lei fiscal, inclusive, tá? Então, agora está claro que não pode, tá? E também, seguindo a lei 12.973, para o reconhecimento do ágio, deverá ser elaborado o laudo. Ó, pessoal, tópico novo, muita gente conhece, mas muita gente não sabe ainda, que eu tenho encontrado com parceiros e pessoas que se relacionam no mercado no dia a dia, né? E até que pouca gente sabe dessa exigência legal também. Mas olha que interessante, pessoal. O ágio, para ser aceito fiscalmente agora, ele tem que ser embasado em laudo técnico, ok? Registrado em cartório. Então, o ágio, quando você faz uma operação de compra de empresa, para que ele ágio um dia possa ser dedutível, tem regrinha para isso, né? Ele compõe investimento, no caso, você pode, por um exemplo, o ágio, quando é dedutível, mais simples para nós aqui, quando realiza o investimento, não é isso? Do dia que você vender aquela empresa, você pode usar o ágio, tá? Como é que você pode usar o ágio agora? Só se você tiver o laudo reconhecido em cartório, né? Ou a própria, eles têm um protocolo que a própria Receita Federal faz também. Ninguém tem usado isso, tá? O que eu tenho visto no mercado, o pessoal põe em cartório mesmo, tá? Se você fizer uma operação de compra e venda de empresa, um projeto de fusões e aquisições, que tenha ágio, mesmo que tenha um laudo embasando esse ágio, e esse laudo não estiver registrado no cartório, não vai ter validade fiscal, gente. Saibam vocês disso, tá? E uma novidade que veio com essa lei também. O que mais nós temos aqui? A nova regra determina o reconhecimento dos ativos identificáveis no valor justo para a apuração da mais-valia antes do reconhecimento do ágio, claro, né? Mas duas importantes consequências que podem ser destacadas a saber. Olha que interessante aqui, pessoal. Primeiro, o seguinte: com essa nova regra, essa nova legislação, quais são as consequências? Pelo menos duas, né? A base da apuração do ágio foi reduzida. Essa regra não criaram não para aumentar o ágio foi reduzido significativamente, tá? Em qualquer processo que você veja hoje, o ágio seria, pela regra anterior, muito maior do que é hoje, tá? Então, o fisco inibiu, né, as famosas economias tributárias, não é isso? Em projetos, né? Uma vez que o valor da empresa passou a ser contraposto ao valor justo do patrimônio líquido da empresa investida, ou seja, com a reavaliação, né, eu chamo de reavaliação aqui para só entender, né, dos ativos e reconhecimento daqueles não identificáveis como os intangíveis, né? Então, essa é a primeira causa. E a segunda causa, na própria legislação. Também foi estabelecida uma ordem de preferência para o fundamento econômico do ágio, pessoal. Sabe por quê? O ágio, até então, que pegasse lá no regulamento de imposto de renda, se podia ter vários fundamentos. O ágio é fundamentado no quê? Na mais-valia dos bens. E outras razões econômicas, não é isso? Quem conhece bem essa tese, conhece bem o regulamento de imposto de renda, ou até por expectativa de rentabilidade futura. Eram os 3 principais fundamentos que estão no regulamento do imposto de renda, né? Mas não tinha preferência. Lá não tinha. Lá você simplesmente escolhia uma das 3 que se encaixasse, não tinha. Era uma das 3. Agora não. A lei trouxe uma ordem de preferência. Por quê? Estabeleceu o seguinte, né? Deve ser para mais-valia, antes de qualquer coisa, tem que deixar o ágio, né, com o valor residual de compra. Quer dizer, ele já deu a preferência para você, que agora, de qualquer maneira, você é obrigado a fazer o valor justo dentro da empresa. Daí já opta você por isso aí, então já deu uma preferência. O que mais que nós temos aqui? Aqui tem um exemplo bacana, pessoal, então quer ver? Nós seguirmos nessa ótica, né, de interpretarmos aí
quais são as diferenças que tivemos da regra nova para a anterior, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Vamos pegar um exemplo prático aqui, ó, da empresa Alfa. A empresa Alfa adquiriu 100% das ações da empresa Beta por 200 mil, por exemplo. Né? Os ativos relevantes de Beta estão demonstrados abaixo. Para exemplo, o valor patrimonial deve ser considerado como sendo igual à soma dos ativos. Então, está aqui, ó, por exemplo. Vamos pegar aqui o valor contábil da empresa Beta que a Alfa adquiriu. A Alfa pagou 200 para essa empresa, tá? E os ativos totais tangíveis estariam por 100, por exemplo. Ok? Ah, bacana. Então, tá. Agora, vamos ver o seguinte, mas se fôssemos fazer a valor justo essa empresa, pessoal, fôssemos pegar a Beta e dizer, qual que é o valor justo de Beta? O valor justo de Beta não é 100, é 175. Por quê? Porque os ativos tangíveis a valor de mercado, vamos colocar, não é 100, é 150, um terreno, máquina, não sei o que valha. E teria mais 25 de intangível também, que eu consigo identificar e colocou lá. Então, seria 175. Então, o que iria acontecer doravante, né? Nós temos algumas situações aqui, ó. Pela legislação vigente, até a introdução da Lei 12.933, o ágio pago por Alfa seria a diferença entre o pago da transação e o PL. Então, é isso aqui, ó. Então, pela legislação anterior, até 2014, eu vou dizer 2010, né, pessoal, porque 2014 isso é a lei fiscal agora, né? Em 2010 nós tínhamos as regras do IFRS 3, que já dizia que os ativos têm que ser a valor de mercado, né? Mas está aqui, ó. Transação, a empresa Alfa pagou 200 pela Beta, valor contábil de Beta 100, então nós temos um ágio, deixa eu ver esse laudo bonitinho, aquela coisa toda, um ágio por renta de futura de 100. Toque interessante aqui, né? Ok. Mas se formos seguir, então, agora a nova regra da legislação, né? A nova regra é o seguinte, então, a transação é 200, o valor justo de Beta, 135, então o ágio é só 25. Pessoal, um valor simples aqui, bem hipotético, eu estou falando para vocês uma diferença de mais de 70%, não é isso? Do ágio, por exemplo, nesse exemplo prático aqui, né? Da situação da regra anterior para a regra nova. Então, claro, e essa aqui é o que está acontecendo, pessoal. O que tem que acontecer é essa aqui, ó. A regra nova é essa e já está em vigor, sendo implementada aí, né, no mercado. Tá? Então, realmente tivemos um efeito muito grande. Né? E tem os aspectos importantes em tudo isso que nós estamos discutindo com vocês aí. Tá? Porque esse tema, a combinação de negócios, né, o M&A, Merger and Acquisition, né, ganhou muita relevância no Brasil, gente, tá? Nos últimos tempos aí. Então, vamos ver aqui. Ó. Olha que interessante aqui. Ó. Além da necessidade de interpretação do justo valor dos ativos, no novo padrão do IFRS, também a exigência legal de laudo de avaliação do valor econômico das empresas, onde tivemos muitas atuações do CARF, né, relativas aos reflexos fiscais de grandes operações e fusões e aquisições. Mas, principalmente, pessoal, em tese, vamos assim dizer, todas as grandes autuações do CARF, vocês vão ver aqui, em cima desse títulozinho chamado ágio, tá? E são valores extremamente expressivos, todos eles são baseados em algo chamado propósito negocial. Está aqui, ó. Então, o que quer dizer com isso? Né? Se você tivesse feito uma operação de fusão e aquisição, uma combinação de negócios, vamos colocar assim, né? Com propósito negocial, o cara não consegue te autuar. Porque ele pega nisso. Como o fisco, olha que interessante, como eu falei para vocês que não tinha nenhuma legislação proibindo, por exemplo, o ágio interno, que é a grande questão do CARF hoje, tá? Pessoal, são bilhões, eu tenho os números aqui, eu vou mostrar para vocês, vou mostrar as empresas, que não é nada antiético, está no jornal, né? Isso é público, né? Vocês podem pesquisar aí e ver, está aberto, é só abrir lá no Valor Econômico, Folha de São Paulo, todos os grandes jornais do Brasil, tá? Mas olha que interessante, então o fisco se apegou, sabe no quê, pessoal? Ele criou uma mudança no Código Tributário Nacional e com outras palavras, né, simulação, dissimulação, aquela coisa toda que brigamos lá, acho que o artigo 116 do CTN, né? Ele, com outras palavras, conseguiu dar a interpretação desse propósito negocial. E é ali que eu estou as empresas. E está ganhando, inclusive, pessoal. O pessoal está perdendo tudo por causa do famoso propósito negocial. O que quer dizer propósito negocial? Por que você se juntou com essa outra empresa? Por que houve essa reorganização societária? E gerou ágio daí. Por quê? Ah, não, porque precisava ganhar mercado, economia de escala, ir para o exterior, o cara de fora me comprou, tudo bem. Mas dentro dos grupos econômicos, o ágio interno fica meio complexo você conseguir justificar o propósito negocial. E essa figura aqui pegou muito, pessoal, tá? Tem reportagens aí e tal, né? Estou trazendo o CARF já aqui, ó. Mas, afinal, o que é o propósito negocial? Né?
tão chamado, e importante para nós do mundo da auditoria, do mundo de contabilidade. Por propósito negocial, podemos entender como sendo que o principal motivo para se realizar determinada ação, sem ser a própria economia tributária. Então, está claro aqui, ó. Fusões e aquisições, pessoal, combinação de negócio, gera uma distorção mesmo, e gera oportunidades, tá? E o ágil foi um item muito explorado aqui, que, pessoal, o ágil, em tese, para quem adquire, é uma despesa dedutível, se souber trabalhar com ela, por exemplo, que você economiza 34%, um percentual altíssimo, por exemplo, né? E aí, se não conseguir encaixar o propósito negocial dentro desse universo chamado combinação de negócios, você vai ser autuado sim, tá? E insisto, hein, eles autuaram todas, a grande maioria das atuações bilionárias são antes da lei de 2014, que agora tem a lei, está escrito ali, ó, ágio interno é proibido, dentro do próprio grupo econômico não pode fazer. Até então não tinha. Nada, não encontra lugar nenhum, gente, isso aí. Não tem lugar nenhum que você encontre, ó, é proibido fazer reorganização societária dentro do mesmo grupo econômico. Não tem isso aí, tá? Bom, na prática, significa que as ações do contribuinte não podem ter como objetivo tão somente a economia de tributos, mas sim algo a mais. Esse algo a mais é o chamado propósito negocial, tá? Vamos lá, então, né? E esse tema ganhou muita importância no Brasil, por quê? Seguindo, olha que interessante aqui, pessoal, isso aqui é uma reportagem deste ano do Valor Econômico, tá? Autuações da Receita sobem 68% no 17, para 205 bilhões, tá? Eu vou repetir, ó o valor, se somar todas as autuações da Receita Federal em 2017, 205 bilhões de reais, tá? E batem recorde. Pô, aliás, a Receita Federal todo ano bate recorde, você fala, não é novidade, né? Até as autuações, a arrecadação, tudo bate recorde, né? Desse total, 193 bilhões são de autuações contra empresas por infrações como sonegação, evasão e não regulamento de tributos. O principal, pessoal, aqui é a evasão. O valor principal. Só de ágio aqui, vocês vão ver, é um valor astronômico, tá? Das grandes companhias, né? Mas essa é uma reportagem que veio, né? Mas olha que interessante, pessoal, o recado que está na reportagem do jornal. Está assim na reportagem, assim, a reportagem do jornal. Tá? A Receita Federal vai dar continuidade às chamadas operações especiais, tá? De fiscalização, como a Lava Jato, que é a pura realidade da Petrobras, além de fraudes com títulos públicos. Você lembra alguma coisa para você aqui? Não? Você lembra alguma coisa aqui? Está aí, ó. Essa é a reportagem do jornal, gente. Ó. Copiei exatamente a reportagem do jornal. Além das fraudes com títulos públicos e a Operação Zelotes, né? Que são os Zelotes, basicamente, os julgamentos do cárcere, né? Entre outras. Entre outras. O fisco, olha aqui, pessoal, essa é a reportagem do jornal, copiei exatamente igual, tá? Tinha tudo a ver com o tema que eu vou aplicar aqui com vocês hoje, né? Então, aqui, ó. O fisco prestará atenção ainda à operação de tributação em bases universais, relativas a multinacionais, de reorganização da sociedade e ágios e o pagamento de contribuições previdenciárias. Está aqui, ó, está claro aqui, ó. Olha aqui a combinação de negócios aqui, ó. Olha a nossa combinação de negócios. É alvo de fiscalização especial do fisco, pessoal. Ele fica cor desse tamanho, a lupa desse tamanho em reorganização societária, tá? Então saibam, qualquer processo de fusão e aquisição, ele tem uma grande chance, sim, de ser fiscalizado, gente, tá? Enorme chance, tá? E se não cumprimos a determinação que está hoje na Lei 12.973, fatalmente seremos autuados. Tá? Então, vamos abrir o olho no mundo da auditoria aí, né? Bom, aí está toda a reportagem, né? Aqui, ó, o cara vai julgar a Operação Zelote, contra a Gerdau, aqui, ó, né? Aqui é uma das maiores, né? Mas tem coisa graúda, gente. Vocês precisam ver o tamanho do negócio, gente, tá? Olha aqui, ó. Olha aqui, pessoal, reportagem do jornal também, né? 19 bi em movimentações só dessas empresas aqui, ó. Tipo de ágio, tá? E tudo ali é ágio. Toda, RBS. Estou colocando aqui, pessoal, porque é até jornal, não se incomoda, a gente jamais vai trazer algo que não deva trazer, mas aí está público, você pode o jornal, você vai ler. Como eu estou falando aqui, você teria lido isso aí no seu escritório, por exemplo, lá, tá? Grupo RBS, Bradesco, Santander, Camargo Correia, Gerdau, Ford, Mitsubishi e assim por diante. Mas, e o Itaú? E o Banco Itaú também tem uma atuação enorme em cima disso aí, tá? Veja, tem casos assim, tem. Como acho agora é só diferença, né? Tem casos assim. E interessante, nesses casos, quando surge uma dúvida, normalmente, inclusive, quem acaba dirimindo isso, que eles procuram buscar, é um instituto de medição que tem na própria Receita Federal, que medem valor de ativos
Instituto de Metodologia Nacional, é um instituto do próprio órgão nacional que tem capacidade de fazer avaliação de ativos. Normalmente, quando tem uma bronca muito grande, eles usam esse. Eu tenho a sigla deles aí, tá? Já vi casos assim, mas não é o comum, não, tá? O fisco, por exemplo, olha que interessante, a operação Casa Separa, né? Todo mundo conhece, não é isso? Que não é nós casando, separando homem e mulher, não, gente, né? O Casa Separa no mundo das empresas aí, tá? O mundo das empresas, por exemplo, do Casa Separa, o fisco não se atém a valor de mercado do que comprou aquele imóvel, não comprou. Casa Separa, você botar dinheiro e segue uma outra coisa, não é isso? O fisco autua a operação que é feita ali. Ele não vai no mercado ver se no mercado valia aquilo lá. Ele autua, por exemplo, a combinação entre as empresas ali. Ele não dá esse passo a mais. Até porque ele não tem paridade, né? Até porque ele não teria paridade. Por exemplo, o Casa Separa, que é um caso típico aqui também. Como é que ele pode dizer que aquele imóvel seria vendido para aquele preço no mercado, por exemplo? Ele não consegue dizer isso aí, tá? Mas ele consegue provar que o cara entrou com imóvel sem com dinheiro, por exemplo, tá? Então foi uma operação de compra e venda de imóvel mesmo, que é muito comum fazer coisas parecidas, né? O cara não tem como ser com dinheiro, bota o imóvel, faz de conta que aportou capital, e depois reduz o capital. E sai com dinheiro. É uma compra e venda mesmo, né? Compra e venda. E envolve mais, envolve Estado, transmissão de bens imóveis, né? Tem um monte de imposto por trás que vem, a autuação é maior, não é só o fisco federal, né? Já envolve, às vezes, o estadual junto, ou até o municipal. Mas ok. Mas olha que interessante isso aqui, gente. Eu vou passar para vocês alguns números aí, tá? Nós vamos passar já aqui, ó. Olha que bacana isso aqui, gente. Pessoal, 2008, a autuação do grupo RBS, tá? 286 milhões. Milhões, tudo bem, não chegou a ser bi, tá? Está discutindo até hoje. Banco Itaú, em 2014, 25 bi. Uma autuação só em cima de ágio, em cima do Banco Itaú. 25 bi, estão discutindo até hoje, tá? Quem que é essa? Natura, 1,8 bilhões aí, né? Olha aqui o Santander, 2 bilhões, quando ele comprou o Banespa, pessoal. Quando comprou o Banespa, fez lá. E o Santander ainda tem propósito negocial. Estão discutindo lá e tal, e está sendo autuado, tá? Ok? Tudo isso aqui, pessoal, são combinações de negócios, ok? Que resultaram em multas pelo fisco por uso, segundo o fisco, indevido de ágio. Todas essas são de ágio, tá? E o reflexo é, o balanço não estava com o valor justo, ou, quando não, tem um caso ou outro aqui, que são operações entre companhias aí do mesmo grupo econômico, né? Tá ok? Mas, eu insisto, pessoal, 2 bi, 25 bilhões aí, tá? RBS, Itaú, Natura e Santander. Tem mais? Tem muito mais. Olha lá. Gerdau, tem discussão até hoje. A Gerdau foi algo interessante, não sei se tem acompanhado, a Gerdau foi algo que mudou bastante o rumo, né? O valor é alto também, 3 bilhões aí, mexeu com o valor das ações dela, que a Gerdau é uma empresa na Bolsa de Valores, né? Mas a Gerdau tinha conseguido ganhar a causa, inclusive com decisão unânime, né? Em primeira instância, dentro do CARF lá, não passou nem para outras câmaras, tá? E, a princípio, eles revogaram a decisão e voltaram a julgar, e agora voltaram a julgar que era indevido. Isso foi que interessante. Tinha passado no CARF, teve o julgamento do CARF positivo, favorável a Gerdau. E não sei por que alguém pediu revisão depois lá, que nem poderia, estão discutindo isso hoje, e voltou e autuaram de volta ela, tá? Eu não quis... Pois é, não queria entrar nesse detalhe, que já fica uma coisa bem complicada, né? Mas, enfim, até, a princípio, a justificativa foi essa, né? Que a Zelote nada mais é do que, infelizmente, compra de votos, né? Dentro do pessoal que está votando as ações dentro do CARF. Dentro do CARF, hein, gente, né? E comprovou-se isso, né? Tem até gravação no jornal, tudo. Né? Tem um Fantástico, pegou uma entrevista em cima disso, vocês viram lá, e está gravado mesmo. Tem casos graves de pessoas envolvidas, né? Aqui, outro aqui, pessoal, CSN, né? Por amortização indevida de ágio. Olha aqui, a Ambev, não é nem por, já não é mais indevida, né? Por uso de ágio, tá? 2,85 bi. E também aqui, Camargo Correia, a última, 14 milhões, Camargo Correia, bem recente, nessa daqui, 2018, inclusive, né? Então, pessoal, isso aqui eu trouxe aqui algumas realidades para vocês verem aí. Uma coisa grave, gente. Realmente, os balanços têm que estar avaliados a valor justo. O ágio tem que ser a diferença do que é pago para este valor justo. Não é qualquer PL que serve mais. E qualquer operação entre empresas do mesmo grupo econômico está proibida por lei, né? Vai ser autuado mesmo e acabou, né? E todas essas empresas perderam no CARF já, tá? Lógico, pessoal, quando fala no CARF, eu diria o seguinte, eu vou dar uma posição aqui do conhecimento nosso do dia a dia. Quem fez essa operação antes de 2014, por exemplo,
e que consiga ter um propósito negocial, porque enfiaram no nosso CTN lá o artigo 116, né? Eu entendo que ele vai ter que ir para a justiça discutir, tem chance de ganho na justiça. E o CARF é o último recurso ainda dentro de uma instância que não foi para a justiça, não é isso? Vai para a justiça e vai ter que ter. A justiça não tem manifestação em cima disso ainda, porque não houve nenhum caso. Até por o seguinte, pessoal, porque ninguém teve coragem de dar um passo a mais e ir para a justiça. Por que que não teve? Vocês acompanharam. Quando saiu a Operação Zelotes assustou todo mundo. E quando começaram os primeiros julgamentos do CARF, que deu ganho de causa para o CARF, no caso, o CARF ganhou, e o contribuinte perdeu, a grande maioria de que usou ágil com riscos, vamos colocar assim, correu para um refis da vida, vamos colocar aí, que criaram, e para não correr riscos, resolveram parcelar tudo e ficar quieto, né? Então, ninguém que eu conheço até agora tem coragem de dar um passo a mais, tá ok, então vamos esperar o julgamento do CARF, agora eu vou para a justiça, para ver o que vai dar na justiça, né? Eu entendo que na justiça, se você conseguir embasar bem, a partir de 2014, realmente está claro, tá? Mas até 2014, pela parte legal, tributária, não. Você até tinha uma posição societária, tal, contábil, mas tributariamente você não tinha normalização que te obrigasse você a cumprir essas regras, tá? Mas vamos lá. E os aspectos importantes para finalizarmos esse ponto, pessoal? Ó, eu queria trazer para vocês a legislação que trata, e toda ela nós conhecemos, né, gente? Tudo isso aqui a gente conhece, né? Tem mais uma aqui. Isso aqui é o nosso dia a dia. Quem está no mundo da contabilidade, da auditoria, é o nosso dia a dia. A nossa Bíblia abre esse, abre aqui, estamos sempre vendo esses artigos, essas legislações. Aonde que tem itens que tratam de avaliação de empresas, laudos e ágil, por exemplo, tá? Tudo envolvendo esse assunto de combinação de negócios. Mas vamos tratar assim de combinação de negócios, amarrando já com necessidade de laudo, com avaliação de empresas, tá? Nós temos o Decreto-Lei 1588/77, nós temos a Lei das SAs, nós temos o Código de Processo Civil, o próprio Código Civil trata disso, essa nova lei aqui que alterou o 1598, né? Que é a 1293, e inclusive até no CTN nós temos algo que mudou também lá no CTN, né? Na nossa lei 5.172 de 66. Vamos ver uma por uma aí, né? Então aqui, ó, por exemplo, estou trazendo para vocês aqui agora, gente, o Decreto-Lei 1598/77. Pessoal, olha aqui, ó, esse decreto aí, né, é o decreto que trata de tributação, não é isso? O nosso decreto 1598 é a Bíblia nossa da tributação. Ele existe antes do que o RIR 3000/99, não é isso? E está tudo lá. Olha que interessante aqui, se pegarmos o artigo 20, pessoal, que fala de investimento em sociedades, participação societária, combinação de negócios, né? Olha como é que está hoje do decreto 1598. Olha que interessante aqui, pessoal. Eu quero ler aqui o artigo 20, né? O contribuinte que avaliar investimento pelo valor do patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo da aquisição em... Vamos embora, né? Onde é que eu quero chamar a atenção? Inciso 2. Inciso 2, tá? Eu até botei aqui a marcação em vermelho para chamar a atenção de vocês aqui. Então, o que é o inciso 2? Mais ou menos valia, que corresponde ao quê, ó? A diferença entre o valor justo dos ativos líquidos da investida. Aqui, gente. Aqui, ó. Lei fiscal, nosso dia a dia está aqui, ó. Já está inserido ali dentro, tá? Então, o regulamento, o Decreto-Lei 1598 já trata-se aqui, ó. Você é obrigado a ter aqui, ó. Olha como é que você vai por aqui, ó. O PL da investida tem que estar avaliado com isso aqui, ó. E está na lei hoje, gente. Acabou. Então, não é mais só uma regra contábil. Eu não estou falando para vocês mais do IFRS 3, que é uma questão de qualidade técnica, né? Não, eu estou dizendo com uma exigência legal. Senão você vai ser autuado. Ah, ok. Então, o decreto 1598 é assim? É. Então, vamos ver o seguinte aqui. O que mais temos aqui? Ó? Nós temos a lei 6.404. É uma lei societária, mas no nosso mundo contábil, ouso dizer que é quase a mais forte que nós temos até hoje, né? Nós respeitamos essa legislação. Até porque é uma lei de 76 com muita qualidade contábil, pessoal. Vamos até falar a verdade, quem conhece bem essa lei, se pegarmos na época lá, essa legislação, a lei 6.404, ela ensina você a mensurar ativo, ela explica certinho o que é estoque, quando você vai receber, ela ensina você a entender o que é um passivo, a relação de sócio, dividendo, enfim. E o que está aqui, ó, no artigo 7º e 8º, né, que fala sobre SAs, né? O capital social parece formado em contribuições em dinheiro ou qualquer espécie. Pá, tudo bem, né? Artigo 8º, ó. Ó, como é que você avalia os bens que você põe no capital da empresa numa SA, pessoal? A avaliação dos bens será feita por 3 peritos,
ou empresa especializada, né? Nomeados em Assembleia Geral dos Subscritores, convocada pela imprensa e presidida por dos fundadores, instalando-se bem de convocação, enfim, pá, tudo bem. Mas o que ele fala assim, né? A avaliação dos bens que vão compor o capital será feita por 3 peritos, ou empresa especializada. Deve vir aqui, ó. Os peritos ou a empresa especializada deverão apresentar laudo fundamentado com a indicação de critérios de avaliação dos elementos que irão comprovar, comparando tudo. Mas aqui, ó, pessoal, essa exigência do laudo que nós sabemos aqui, então, em avaliação de empresas, avaliação de negócio, avaliação de ativos, já temos a 6.404 que trata de laudo, né? Onde mais nós temos isso, gente? Olha aqui, ó. Se pegarmos também a própria Lei 6.404, no artigo 45, olha que interessante. Olha o que o artigo 45 fala, pessoal. Isso aqui é reembolso de ações, né? Reembolso da ação de um sócio, por exemplo, tá? O reembolso se faz quando o sócio vai sair fora da empresa, normalmente não é venda, né? Porque a venda ele venderia a ação e ir embora. Está reembolsando ele, alguma pendenga houve dentro da empresa, não vou entrar nesse mérito, tá? Mas tem que reembolsar ele, a participação societária. O reembolso é a operação pela qual, nos casos previstos em lei, a companhia paga ao acionista dissidente, ó, quer dizer, o que é um dissidente? Que não concorda, né? Teve alguma pendenga lá dentro. Deliberação de assembleia ao valor de suas ações. Olha que interessante aqui agora. O estatuto pode estabelecer normas para a determinação do valor de reembolso, que, entretanto, somente poderá ser inferior ao valor do patrimônio líquido, constante no último balanço aprovado pela Assembleia, observado o quê? O disposto para algo segundo, né? Estipulado com base no valor econômico da companhia. Olha aqui, gente. Está claro ali. O que significa com base no valor econômico da companhia? Valor justo. Isto. E até pode puxar um pouquinho mais, valor de mercado, né? Nesse caso aqui, até a interpretação é mais abrangente ainda, né? Mas está claro ali, ó, tá ok? Isso aqui está em lei, gente, aqui, ó. Né? Tá aqui, ó. Estou dizendo para vocês aqui, pessoal, nós estamos saindo daquele mundo que é só o ativo passivo que está lá nele. Nós temos que abrir um pouco a mente e entender algumas coisinhas diferentes aí, né? O que mais nós temos aqui, ó? Nós temos o Código de Processo Civil, inclusive recente, foi reformulado agora em 2015, né? Mas olha que interessante o que ele fala aqui, ó, né? No artigo 606. Esse aqui o professor Wilson não conhece quase nada, né, professor Wilson? Né? E Leonardo também não, né? Também não. Mas, enfim, em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá, como critério de apuração de haveres, o valor patrimonial apurado em balanço de determinação. Olha aqui, ó, gente, ó, balanço de determinação, tornando-se por referência a data da resolução e avaliando-se os bens direitos ativos, olha aqui, ó, tangíveis e intangíveis. Ó, ele trata aqui também, tá? Então, estamos tratando de assuntos aqui recentes, novos, que foram inseridos em outras legislações, né? Nós vamos ter que aprender que o mercado modernizou-se realmente, né? Onde é que nós temos mais coisas aqui, ó? Olha aqui, pessoal, o Código Civil de 2002, né? Olha que interessante aqui, né? Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor de sua cota, considerado por montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade. Data da resolução, né? E, ó, em balanço especialmente levantado para este fim. Né? Onde é que mais nós temos legislação que trata desse assunto? E essa última legislação que eu falei a vocês é a 12.973, que alterou o decreto 1598, que ela é bem importante, né, gente? Inclusive, eu destaquei aqui, de certa forma, 2 incisos para mostrar para vocês. Um inciso e um parágrafo do inciso, né? Então, vamos pegar aqui o artigo 92, ó. Do desdobramento do custo de aquisição com base em laudo. Olha aqui, ó. Do desdobramento de aquisição com base em laudo, né? O contribuinte que avaliar investimento pelo valor do patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em valor do patrimônio líquido. Tudo bem, nós conhecemos. Mais ou menos valia, que corresponde à diferença entre o valor justo dos ativos líquidos da investida na proporção da porcentagem de participação adquirida. E, por fim, olha aqui, ó, o parágrafo 2º aqui, ó, gente, né? O valor de que trata o inciso 2 do caput deverá ser baseado em laudo elaborado por perito independente, que deverá ser protocolado na Secretaria da Receita Federal do Brasil ou cujo sumário deve ser registrado em cartório de registro de títulos e documentos. Ó, até o último dia útil do 13º mês subsequente ao da aquisição da participação. Então, se você fez uma data X, você tem 13 meses para frente para registrar esse laudo no cartório, porque é o mais fácil, né? Cartório de títulos e documentos aí, tá? Bom, pessoal, eu acredito que
que os pontos seriam estes, né? A ideia foi trazer aí, no dia de hoje, aí, alguns temas bacanas, diferentes, aí, mas a principal intenção, vamos assim dizer, também estava competindo com os amigos ali, além de disseminar conhecimentos, trocar ideias, né? Pegar pontos técnicos bacanas. Um dos principais motivos desse evento realmente é a integração dos profissionais de contabilidade, principalmente da auditoria, eu digo, pela praia que eu atuo, né? Onde tem tão pouco tempo de conversar com as pessoas, não viu? Eu até conversei com os amigos aqui, que disseram, nossa, isso bacana aqui, fazia tempo que eu não via o fulano de tal, ficava batendo papo, acho que muita gente acabou revendo um tempão que não se falava, por exemplo, eu vi que vários casos aconteceu, né? Então, bacana também foi a integração da classe contábil, isso é muito bacana, tá? Agora a gente vai só fazer um encerramento, e daí a gente vai sortear os livros para quem estiver presente, né? Então, os que não estão presentes, não vai passar bastante papel, não tem problema, mas vai chegar a hora que alguém vai pegar o seu livro aí, né? Nós vamos acabar sorteando, tá? E eu gostaria de... Assim, só, desculpe, Danilo, passei o CTN aqui, ó. CTN aqui, só para fechar aqui, pessoal. Olha o CTN aqui, né? Do esquema aí eu diria para vocês aí que eu havia comentado, a respeito aí do propósito negocial, né? Eles colocaram com outro termo aqui, né? Finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador, né? Então, por falta de propósito negocial, entendam-se que usaram uma outra definição aqui, mas alteraram realmente o artigo 116 do CTN, tá? É só isso que tenha faltado. Então, eu agradeço a presença de todos aí, eu espero que todos tenham aproveitado, né? Agradeço também os palestrantes aí, não estamos mais aqui com o Sérgio, o senhor Adelino também faz parte do conselho, que nem eu, está cheio de problemas da Câmara, hoje não pode ser o final. Amigo de tanta data, o doutor Leonardo, muito obrigado por ter participado aí. E agora vamos partir para o encerramento e vamos sortear o livro. Agradeço a presença de todos aí, pessoal, e até um próximo encontro, se Deus quiser, vamos estar aqui de novo, tá bom, gente? Obrigado, tá?